Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos procurar aquietar o nosso coração para ouvirmos a pregação do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho desse domingo, 24º comum, é a versão de Marcos, do evangelista Marcos, da famosa passagem de Mateus capítulo 16. Mas a versão de Marcos sobre este episódio em que Jesus pergunta sobre a identidade dele, em Marcos aparece reduzida, a parte da pergunta e da resposta é bem simplificada. Porque aqui Marcos nos quer colocar diante de uma realidade que hoje, mais do que nunca, eu e você precisamos pensar. Nós criamos muitas vezes na nossa cabeça, na nossa fantasia, uma imagem de Deus, um tipo de Deus. E quando Deus não bate com a imagem que nós criamos dele, nós nos decepcionamos. E isso é geral. Não venha você me dizer que você nunca fez isso, porque todos nós fazemos isso. E alguns fazem isso definitivamente. Criam a imagem de Deus, e Deus que se vire, e Deus que rebole, para se encaixar no que Ele quer, na visão que Ele tem de Deus. Por isso que a pergunta de Jesus no Evangelho é tão importante. O que as pessoas estão dizendo de mim? É uma provocação o que Jesus está fazendo. O que você diz? Quem você pensa que é Jesus? Será que o que você pensa que é Jesus de fato? Ou você criou uma fantasia na sua cabeça que lhe agrade? Sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a igreja? E aí veja como as respostas, são todas elas inconvenientes, não batem com a realidade. Uns dizem que tu és João Batista, ou seja, parecido com João Batista, estilo João Batista, alguém semelhante a João Batista. Ora, Jesus não era pouca coisa de João Batista. João Batista era o asceta,
João Batista era o penitente, uma pregação dura, muito dura. Jesus normalmente era um doce perto de João Batista. O modo de Jesus pregar e tratar, o trato de Nosso Senhor, era de uma doçura e de uma leveza que nós vemos em cada página do Evangelho. E quando Nosso Senhor pega pesado, a gente até estranha, como hoje no Evangelho, chamando Pedro de Satanás. Não é uma coisa comum. Então, Jesus não era no estilo, não era João Batista, tipo João Batista. Mas muita gente gostaria que fosse. Aliás, muita gente faz, na Igreja Católica, Jesus Cristo, um Jesus Cristo assim, rigoroso, pesado. Eu me lembro que uma vez meu irmão, Biraci, ele ainda estava no período de conversão, não afastado da igreja, e mamãe orando e pedindo a Deus que ele se convertesse, metido com um monte de gente errada, e o medo da gente perder ele para o mundo. Aí Biraci é convidado para um retiro de primeira experiência da renovação carismática. Aquele retiro, né, forte, para ver se ele acordava para a vida. E eu me lembro que meu irmão voltando do retiro, ele voltando desanimado. Eu, Biraci, mas você foi para um retiro de primeira experiência? Que cara é essa? Que desânimo é esse? E aí ele, já contei essa história aqui. Ele disse, olha, o padre que pregou no retiro, ninguém entra no céu dele, não. O céu do padre que pregou ele dizendo, é uma kitnet. Não cabe nem ele dentro. Se apertar, ele entra. Então, como é que faz? Agora, o inferno do padre é a Coab de Carapicuíba inteira. Cabe todo mundo dentro. Então não é difícil que você encontre pessoas que traduzem Jesus de uma maneira tão rigorosa, tão rígida, que fica impossível de servi-lo. Fica impossível de querer entrar no céu. Então não é uma coisa do passado. Querer que Jesus seja um tipo João Batista, duro. Outros dizem que tu és Elias. Ora, Jesus, sim, Jesus tem muita semelhança com Elias enquanto profeta, mas não. Elias, estrito senso, Elias era um profeta político. Elias profetizava contra o rei, contra o governante, o rei Acabe, e contra a sua esposa, a consorte, Jezabel. Elias era um profeta eminentemente político. E como profeta político, ele viveu mais no exílio, mais fugido, mais foragido do que qualquer outra coisa. Jesus não era um profeta político. Sim, o que Jesus falava tinha incidência política. E os políticos não gostavam, mas Jesus é estritamente uma pregação, uma profecia política, não. Basta pensar que quando questionam Jesus sobre economia, sobre o pagamento de impostos, queriam fazer uma consulta econômica com Jesus. O Haddad foi fazer uma consulta, precisava, inclusive. Aí mostraram para Jesus a moeda, né? Jesus pede a moeda com a qual se paga o imposto. E Jesus disse, de quem é a imagem que está nessa moeda? César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não entrava em polêmica política. Jesus não entrava nessa seara de quem governa ou deixa de governar. Jesus dava princípios éticos, princípios morais, princípios sobrenaturais. A pessoa vive esses princípios e assim ela vai se dar bem em qualquer área. Política, econômica, social, em qualquer lugar. Onde você entrar, se você tiver os princípios de Jesus, do Evangelho, você se dá bem. Então Jesus não entrava nessa seara. Então querer diminuir Jesus a um profeta político, como se faz hoje, muitos fazem hoje. O que você diz de Jesus? Quem é Jesus para você? E aí Pedro se levanta e diz a coisa correta. Tu és o Messias. Tá certo?
Imediatamente Jesus diz, cala a boca, e não fala desse assunto com ninguém. Sabe por quê? Porque até a verdade, até aquilo que é certo, você precisa aprofundar. Você precisa cada dia aprofundar. Tem gente que eu estou olhando aqui, tem 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, pelo cabelo pintado, 70 anos de igreja. Muito bem. Eu quero dizer para essa pessoa que tem 70 anos de igreja, você acha que conhece Jesus, mas você não conhece ainda tudo o que você precisa conhecer sobre Jesus. Amém? Todo dia nós aprendemos algo novo sobre Jesus. E sabe quando é que você vai saber quem Jesus é definitivamente? Quando você se encontrar com Jesus face a face. Todo dia, todo dia. Jesus disse, não contem, não comentem isso com ninguém. Porque o Messias que vocês têm na cabeça, não bate. Porque até então, a toada, a caminhada vinha sendo como? Até aqui. Quase 2 anos caminhando com Jesus. Milagres, portentos, coisas tremendas acontecendo, multidões, pregações lindas. Mas esse não é unicamente a face do Messias. Essa não é a única face do Messias. E aí Jesus começa a mostrar a face mais profunda e mais verdadeira e mais autêntica do Messias. E Jesus volta a Isaías, capítulo 50. A segunda parte do profeta Isaías. Olha aqui para mim. Quando um judeu, hoje, ou naquela época, lia o profeta Isaías, e ele chegava na segunda parte do livro do profeta Isaías, ele não entendia nada. Ele dizia, o que é isso aqui? O que significa isto? Porque fala de um homem, que do jeito que ele é, não pode ser somente um homem, talvez um anjo, um ser sobrenatural. Jamais um judeu vai dizer Deus, mas é disso que se trata. Virá ao mundo. E ele vai ser, leia a primeira leitura, ele vai ser ofendido, baterão nas costas dele, as barbas dele serão arrancadas com socos e pontapés, ele será escarrado, blasfemado, e ele será assassinado, ele será morto por causa dos nossos pecados. Para um judeu isso aqui era incompreensível, então ele pulava essa parte. Mas Jesus vai dizer para os apóstolos, este sou eu. O Filho do Homem haverá de sofrer. O Filho do Homem haverá de ser perseguido. O Filho do Homem será preso. Será insultado e blasfemado. O Filho do Homem será crucificado. E só depois a vitória. Aquilo para quem nunca tinha entendido, realizado o significado de Jesus, o servo sofredor. Jesus é o servo sofredor, do segundo livro de Isaías. Aquilo deu uma pane no sistema. Aquilo foi demais. E aí então Pedro chama Jesus à parte e diz, Senhor, não. Porque nós queremos dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Vem uma doença e a gente diz para Deus o que Deus tem que fazer com a doença. Que nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. Nós queremos ensinar Deus. E aí Deus vai dizer, quando você tenta ensiná-lo, quando você tenta dizer para Deus o que Ele tem que fazer, quando você não aceita a palavra de Deus e quer escamotear a palavra de Deus, e quer inventar a sua interpretação, o seu gosto da palavra de Deus, sabe o que Deus faz? Deus diz assim, afasta-te de mim, Satanás. Quem não quer a vontade de Deus? Quem não quer a palavra de Deus? Quem não quer a cruz de Cristo? Satanás. E quem tenta fazer
esse expediente está acolonhado, está macumunado com Satanás. É um verdadeiro exorcismo que nós estamos assistindo aqui. É o que você precisa. É o que eu preciso. Todas as vezes que eu quero e tento ensinar Deus. Você precisa de libertação. Tirar da sua mente o que o diabo está colocando. Que você sabe mais do que Deus. Agora, isso é terrível. Então Jesus completa: quem quiser ser meu discípulo vai ter que aprender a tomar sua cruz. Porque a cruz não é só minha. Não é apenas a minha cruz. É por isso que é escandaloso. É por isso que Pedro não quis saber. Se fosse só a cruz de Jesus, ele que ficasse. Mas ele está entendendo que se ele vai sofrer, que se ele vai carregar a cruz, quem está com Jesus também vai. Então é melhor o milagre. É melhor as sessões de cura, de libertação. Sim ou não? É melhor a mentira fácil, a enganação, a lorota. Entendeu? Que muitas seitas aí fora contam. Dizendo que quem tem Deus não tem doença, quem tem Deus não tem problema financeiro, quem tem Deus só prospera, quem tem Deus só tem coisas boas, está com todos os boletos pagos. É mais fácil. Você lota igreja assim. Compreende? E aí se você colocar uma música moderna, umas luzes bacanas, pintar a parede de preto, aí, nossa, aí vira uma rave. Mas quem não vai gostar disso? Entendeu? Mas também, aquela coisa amena, sabe? Aquela coisa devocional, que não incomoda ninguém, que não desinstala ninguém, que não pede melhoria, mudança de vida, transformação para ninguém. Está fechado. Foi para isso que eu vim aqui domingo. Para isso, para me sentir bem. E não para que esse padre babaca, para que esse magrelo agora, venha me dizer coisas que eu não quero ouvir. É o que faltava, domingo. E aí, eu tomo as palavras de Jesus e digo para você, me desculpe. Afaste-se daqui, Satanás. Pesado? Jesus. Então Jesus não passava a mão na cabeça. Quando a questão era a identidade. Quando a questão era o fundamento da salvação. O fundamento da salvação é este. A fé sem obras, a fé sem cruz é morta. Diz o apóstolo São Tiago na segunda leitura. E tem gente que quer isso. Quer injeção de fé, injeção de sentimentalismo, de otimismo, de elevação espiritual, mas não quer as consequências do Evangelho. Arruma um namoro e na primeira crise, na primeira dificuldade, portanto, na primeira cruz, desiste. Deus colocou a pessoa na tua vida, mas por causa da cruz, você põe essa pessoa de escanteio. Deus te dá a graça de um casamento. Você acha que o casamento não é semelhante à cruz? Se é de Jesus, o casamento cristão, ele nasce debaixo do sinal da Santa Cruz. Homem e mulher, marido e mulher, se dão as mãos e fazem um pacto. E terminado este pacto, eles dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o sinal da cruz que o sacerdote ou o diácono traça sobre o juramento que eles fizeram. Ora, o seu casamento foi feito debaixo do sinal da cruz. Aí aparece a cruz do casamento, não quero carregar. Chuto, não é minha. O casamento é debaixo da cruz. O casamento é carregar uma cruz. E às vezes uma cruz pesada. Uma cruz dura. E aí você vai dizer que Deus te enganou? Você vai dizer que Deus não te alertou que o casamento comporta, uma cruz? Aí eu fico padre. Para quê? Para fazer dancinha de TikTok?
pelo amor de Deus. Não, óbvio. O menino aqui respondeu não. Um menino, hein? Uma criança. É tudo que você espera de um padre? É isso que você espera de um padre? É isso que você espera de um sacerdote? Dancinha de TikTok? Por favor. Por favor. Mas então, quando nós diminuímos a cruz de Cristo, quando nós relativizamos a cruz de Cristo, quando nós não queremos a cruz de Cristo, nós começamos a querer dar lição em Deus. Nós queremos dizer para Deus como é que Ele tem que fazer. Nós dizemos para Deus como é que Ele tem que agir. Nós temos a cara de pau de dizer, olha Deus, o negócio é o seguinte, deixa eu falar para você, o Senhor não está entendendo. Deus, o Senhor não está compreendendo. Eu vou explicar para o Senhor. É melhor que eu ganhe na Mega Sena da virada. Que aí vai, presta atenção Deus, presta atenção, que aí vai dar tudo certo. 10% vai para o Padre Birajara, opa. Quer dizer, nós criamos umas maluquices na nossa cabeça, que na realidade seria o teu fim, a tua destruição, a destruição de tudo. Você não sabe o que você pede para Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Estou dando exemplos vagos. Mas aí cada um vai se encaixando. Cada um vai levando para a sua vida. Aí nosso Senhor vem e te apresenta a cruz. Eu queria que você olhasse para a imagem de Nossa Senhora das Dores. Porque desde o início da vida dessa moça, Deus apresentou para ela o sinal da cruz. Quando Deus disse pelo anjo Gabriel que ela seria convidada a ser a mãe do Salvador, o choque dessa mulher, dessa menina, ela tinha 13, talvez, 14 anos, o choque, porque ela sabia as consequências. Como é que ela explicaria isso? Como é que isso vai se dar? Ela mesma, ela externa esse susto, esse espanto, essa dúvida santa. Como é que se dará isso se eu não conheço homem algum? Mas aí, da boca da virgem saiu o quê? Fiat voluntas tua. Seja feita, não a minha, a tua vontade. E ela transforma fé em obra. Fé em atitude. Fé em obediência. Isso é fé. Agora, olha aqui de novo. Ela está aos pés da cruz. Dá uma olhada para a imagem. Ali está, na imagem, porque é isso que uma imagem na Igreja Católica é. A imagem é uma mensagem. Veja o peito de Nossa Senhora. Tem uma espada. Simeão, quando ela entrou no templo carregando o menino nos braços, o menino Jesus, disse a ela que uma espada iria transpassar o seu coração. Lá está. A espada de ver Deus crucificado. Filho dela, o Filho de Deus. Ela como mãe aos pés da cruz. Isso é fé. Isto é fé. Jesus carrega a cruz. Jesus pregado na cruz. Mas Nossa Senhora crucificada aos pés da cruz. Esse evangelho é o evangelho que você precisava ouvir nesse domingo. Era o evangelho que muitas vezes precisa voltar. É o evangelho que muitas vezes precisa ser recordado. Um dos evangelhos, uma das páginas mais duras da Bíblia Sagrada. Dos 4 evangelhos, uma das páginas mais firmes, mais difíceis de se ouvir. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz. E aí, meu irmão, não tem como, eu termino aqui, carregar a cruz, se não for unido a Jesus Cristo. Como Nossa Senhora, é unido a Ele que você carrega a cruz. E daqui a alguns minutos você estará unido a Jesus na Santa Comunhão, na Santa Eucaristia. É por isso que você veio. É por isso que você está aqui. Porque você sabe que se você não estiver colado nele, unido a Ele, coração com coração, vida com vida,
unido a Jesus na Santa Eucaristia, unido ao corpo, sangue, à alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu não dou conta. Não vou dar conta. Vou chutar essa cruz, no máximo vou arrastar. Uma raiva. Vai, cruz dos infernos. Essa aqui é uma pessoa, viu? Às vezes é a sogra, é um cunhado, um filho, a empresa. Não sei que cruz é essa. Uma enfermidade que a gente passa a descontar nos outros, uma revolta. Enquanto a minha mãe carregava a cruz dela há um mês atrás, todos nós carregávamos a cruz com ela. Quanto mais minha mãe se unia a Jesus crucificado, quanto mais minha mãe se unia à cruz de Cristo, mais ela se assemelhava a nosso Senhor. Era como se nós estivéssemos ao pé do Calvário. Era a mesma cena. Era a mesma cena. Eu coloquei no meu Instagram uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores de Málaga, na Espanha. Ela está transparente, branca. E com o rosto macerado. O terror, a dor da mãe aos pés da cruz é a dor, o terror, o sofrimento do seu filho na cruz. E aí quando estas duas dores se unem, elas se transformam em amor, não em revolta. Vocês estão entendendo? A gente tenta negociar com Deus no começo. Senhor, que não seja assim, que seja desse jeito. A gente tenta negociar com Deus. A gente diz para Deus, isso é humano. E a psicologia explica essa fase em que a gente tenta, não é, dizer para Deus como é que tem que ser. Mas aí o amor, se você deixar, a configuração a Jesus crucificado, se você deixar, vai transformando essa dor em amor. Aqui quem perdeu um filho sabe do que eu estou falando. Que dor é essa? Aqui quem perdeu um pai, uma mãe, um esposo, a pessoa que a gente ama. Se não for unindo essa dor, a dor de Jesus, se não for para fazer disso uma dor que salva, uma dor que liberta, uma dor que perdoa, ela esmaga você. E a vida se torna um inferno. A vida se torna uma passagem triste sobre a face da terra. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas destruídas, porque não souberam tomar a dor de Cristo e transformar esta dor em amor. Senhor, é isso que nós te pedimos nesta Santa Missa. Cada um aqui com a sua cruz, cada um aqui com a sua missão, nós viemos à tua presença para vos pedir, dai-nos esta força que nós não temos, esta graça que nós não temos, de irmos até o fim, carregando a nossa cruz, até que um dia, na glória do céu, todos juntos, possamos trocar esta cruz por uma coroa de glória, que o Senhor tem reservado para todos aqueles que são fiéis. Assim seja. Amém.